Programa Parada Técnica aqui na TV Guarulhos. Se liga, estamos no ar. Convidado de hoje, narrador esportivo aos 17 anos. Rádio Tupi, repórter na Rádio Globo. Cobertura da Copa de 82, TV Bandeirantes, Fórmula 1 e política e outras coisas ligadas. Melhor eu apresentar. Vou falar hoje com Juarez Soares. Boa noite, Juarez. Boa noite, Ramon. Boa noite, meus amigos da Parada Técnica da TV Guarulhos. Pelo simples nome da Parada Técnica, a gente já tem que tomar um certo cuidado. Deu uma parada técnica, vamos ver o que nós vamos falar. Toma cuidado. Não você, eu digo. Eu tenho que tomar cuidado. Tem a parada técnica. Agora lembrei aquela bebida para tudo. É. O nome é... Fala, por que para tudo? É. Vai parando aos poucos, acho que o organismo do cara. É. E o nome é sugestivo, né? Convenhamos. É isso aí. Juarez, como é que tá aí esse ano de 2018 na Rede TV? A Rede TV é uma emissora muito boa de trabalhar, né? Muito. Todo dia que eu entro lá, eu entro, eu digo assim, eu ligo para as coisas às vezes que a pessoa fala, você vê, olha cada coisa, Chile. Eu digo, como essa Rede TV é bonita, é uma televisão bonita, o lugar é bonito, muito bem cuidada, ela foi desenhada para ser televisão. O equipamento que tem lá, você entra, você respira a televisão. Eu confesso a você, em todo o tempo que eu trabalhei aí, que trabalho, nunca tive camarim. Lá na Rede TV tem o camarim. Olha! Opa! Tem camarim com banheiro de primeira, chuveiro quente, sabonete importado, aí toalha, sim. Você quer tomar não banho. Não precisa esquentar água no fogão de lenha? Não, mas lá realmente o profissional da Rede TV, ele é bem cuidado, bem amparado, é um ambiente gostoso de trabalhar. Então, eu gosto muito de trabalhar lá. Eu só tenho que aturar um pouco o Silvio, né? Que é uma coisa que o Silvio Luiz, né? Que eu tenho que aturar ele. Mas fora isso, o resto está tudo bom. Porque não se pode ter tudo também. E tem o Ceará também, né? Ceará também. Tem o Fefon também. Gente finíssima, o Tem uma Fefon. equipe lá muito boa. Fefon muito bacana, conheci o Fefon numa gravação do Bola Redonda e várias histórias. O Silvio Luiz é exigente, ele é brincalhão e tudo, mas na hora que pega para capar, gosto muito dele. Juarez, fala um pouquinho do início de rádio, locução, outros tempos. Outros tempos. Aí eu tenho que voltar no tempo, exatamente, tenho que voltar 54 anos que eu trabalho, né? Meu contrato com a emissora associada, a Rádio Difusora, é de 15 de agosto de 1961. Então eu estive olhando outro dia para trás aí, já faz 54 anos que eu trabalho. E eu gosto minha vida profissional me deu a oportunidade de conviver com todas essas gerações de jogadores, de profissionais e continuo convivendo com eles, não é? Então eu fico muito feliz de relembrar esse tempo todo. Eu não vivo do passado, deixar bem claro. Eu não vivo do passado, mas o passado vive em mim. Toda vez que eu vou falar de um jogador, falar de uma seleção, de um time, eu tenho a oportunidade de ter essa possibilidade de comparação com o que eu vi, né? Mas eu vivo de hoje, do jornalismo de hoje. Da oportunidade que eu tenho de comparar foi porque Deus me deu. Mas eu vivo de hoje, eu quero saber se realmente o Scarpa joga bem, quero saber se o Neymar vai ser o nosso herói na Copa do Mundo. Eu quero saber se o Tite está preparado para saber que jogar eliminatória contra a seleção sul-americana é uma coisa, para jogar contra a seleção europeia na Copa do Mundo é outra coisa. Isso tudo nós vamos ver esse ano, né? Com certeza. E puxando um pouquinho até, vamos puxar coberturas de Copa do Mundo. Você fez a cobertura de 82, inclusive outras. Como que você vê o preparo da seleção brasileira e a atual seleção comparada às seleções de 25, 30 anos atrás? Essa dependência hoje do Neymar e craques que tinham no passado, que eram inúmeros. A comparação, Ramon, é uma comparação que a gente tem que tomar um certo cuidado. Cada tempo é seu tempo, cada momento é seu momento. Agora, é lógico que o jogo jogado de futebol, você tem as comparações inevitáveis de fazer.
Eu, por exemplo, tive a grande felicidade, quando teve a Copa de 62, em junho de 62 no Chile, fazia um ano que eu trabalhava em São Paulo como profissional, eu tinha 21 anos. Eu, da difusora, nem podia ir para a Copa do Chile, porque hoje eu sei que eu não estava preparado para ir para a Copa do Chile, né? 66, que foi 1900, na Inglaterra, eu já tinha 5 anos de profissão para ir, né? Então eu já achava que podia ir e tal, mas convenhamos, não era o legal. Agora, a eliminatória da Copa do Mundo de 70, a eliminatória de 69, que o João Saldanha era treinador, que eu cobri a seleção de 62, de 66, e fiz a eliminatória da Copa do México, e fui para a Copa do México de 70, eu fui. Aí eu estava preparado. Eu já tinha 9 anos de profissão e me sentia preparado. Então a preparação da Copa de 1970, inclusive física, foi uma coisa fora do normal. Feita por especialistas, nós ficamos no coração do México, um calor, Guanajuato, Irapuato, a seleção ficou 2 meses treinando lá. Então quando chegou na cidade do México, que era alto, nós estreamos, acho que contra a Tchecoslováquia, logo de cara a Tchecoslováquia meteu 1-0. Falei, meu Deus do céu, eu estava na arquibancada, falei, será possível que nós treinamos? Mas aí os tchecos foram, com o calor que fazia lá, não estavam aguentando, e o Brasil passeando, aí meteu 3-1, 4-1. O Brasil tinha um preparo físico fora do normal, e a tecnologia não era tão avançada no estudo da preparação física, mas foram feitos por especialistas. E de lá para cá, evidentemente, 74 teve outra coisa que foi a Holanda, né? E teve a Alemanha, né? Depois teve 78 na Argentina. E de lá para cá eu fiz todas as Copas. Tive a oportunidade de fazer todas as Copas e agora é outro tempo, é outro momento. O que eu disse para você aqui, Ramon, e que falo, é o seguinte, esse último jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra, o Brasil empatou, e chegou um momento que tinham 8 jogadores reservas da seleção da Inglaterra em campo, né? Quando o cara falou, tem 8 jogadores reserva e o Brasil jogando mal, e a Inglaterra criando situações para jogar, eu fiquei pensando, falei, eu tenho o direito de pensar que se a Copa do Mundo, que nós vamos jogar daqui a 6 meses, se a Copa do Mundo fosse disputada por Argentina, por Colômbia, por Paraguai, por Uruguai, não precisava nem ter que o Brasil ia ganhar. Só que lá não é assim. Lá tem a Inglaterra de novo, tem a França, tem a Espanha, tem a Alemanha, né? Temos outras seleções de primeiríssimo nível. Então eu espero que essa comissão técnica saiba, e a comissão sabe, mas encare por esse aspecto. Eu acho que o Tite levou um susto com aquele empate com a Inglaterra. E alguém do lado dele falou, Tite, na Copa do Mundo não é Paraguai, não é Uruguai, não é nada disso. Então, o Brasil fica uma interrogação. O Brasil estaria preparado para ganhar desse time? Jogadores tem, mas os caras também estão preparados, né? Então, não é mais aquele negócio. O Brasil vai para ganhar. O Brasil vai para disputar, para fazer bonito, porque tem time. Agora, vai para ganhar? Ganhar, pode. Não venda aquela bicicleta velha que você tem para apostar. Fique esperto. Aquela 10 marchas. Pode ter confiança, tem. Eu tenho confiança, vou torcer, mas principalmente como jornalista eu vou olhar pelo prisma jornalístico. Mas hoje o Brasil estaria no top 3 de favoritos? Será que o elenco é tão bom assim? Eu acho que o Brasil disputa o título, primeiro e segundo, ou terceiro e quarto. Entre os 4 o Brasil chega, porque tem jogadores individualmente muito bons jogadores, e o time está preparado, está unido, está armado, coletivamente o time está muito bem, e tem uma grande vantagem. O Tite vai fazer a preleção dele, né? Com todos os jogadores que estão ali. E aí, vamos jogar, por exemplo, contra a França, né? Ou vai jogar contra a Alemanha e tal. Vai ter um jogador que já jogou lá. Alguém quer falar? Porque o Tite é desse jeito. O jogador diz, chefe, eu queria falar, olha, eu joguei na França, eu estou jogando na França, eu joguei na Alemanha, estou jogando na Espanha. Vamos tomar cuidado, porque o jogador vai falar. Porque ele está lá. Ele joga contra esses caras que vão jogar a Copa do Mundo lá. Sim. Entendeu? Então isso é um reforço tremendo.
E o Tite dá abertura, o ex-treinador da seleção não dava, mas o Tite dá essa abertura para o cara falar. Fala assim, vamos pegar a Espanha, diga uma coisa, quem arma a Espanha não é o Iniesta? Aí o Neymar vai dizer, olha, ô chefe, deixa eu te falar uma coisa, eu joguei com ele para marcar ele. Quem vai marcar? Paulinho, você vai marcar ele? Casemiro, você vai marcar? É o seguinte, cerca ele assim, assim. Fica entre nós aqui, mas cerca ele assim, 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 que você vai dificultar a vida dele. Isso ajuda muito. Porque nós estamos distantes e eles estão jogando contra os mesmos adversários que vão jogar a Copa do Mundo. Sim. Você não acha que nesse elenco ainda falta um camisa 10? Para armar, por meia de armação? Vai sofrer, ter a mesma dificuldade da Copa passada, que o Oscar estava fazendo aquele falso 10? Eu acho que por você ter um meia, né, você pode jogar, tipo, por exemplo, ter um Iniesta, né, um cara que saiba conduzir ali. Eu acho o seguinte, hoje o futebol, você não precisa ter necessariamente a função do 10, porque você para arrumar um jogador, por exemplo, como o Gerson foi indispensável na Copa de 70. Porque ele era o treinador dentro do campo e sabia conduzir o time também fora do campo para unir. Então, mas você pode ter uma força de conjunto que pode fazer com que o conjunto do time, o toque de bola, o passe, a deslocação, se sobreponha a esse 10, né? Porque também, de qualquer maneira, se você tem só o 10 e bota um cara para marcar esse 10, você anula, você precisa ter o pessoal do lado, que é o que o Iniesta tem. Quando o jogo não está bom para ele, todo mundo desloca, todo mundo vem, todo mundo recebe, entendeu? O craque, na minha opinião, o craque para comandar, eu estou falando para comandar a seleção brasileira em nível de Copa do Mundo. É o seguinte, o craque não é só o que tem a técnica de bater na bola com efeito, sabe como faz o lançamento e tal. Isso é a técnica que o cara tem. O fato do cara ter habilidade, foi Deus que deu. A técnica ele pode aprender a bater na bola. Agora, a habilidade que tem o Messi, que tem o Neymar, isso nasceu com eles. Isso é outra coisa. Agora, o craque da seleção, para comandar uma seleção, ele precisa ter o dom, precisa ter a técnica de bater na bola, ele precisa ter essa capacidade que Deus deu para ele do drible, do dom, e tem que ter um outro detalhe, que é o seguinte, ele tem que saber ler o jogo. Não precisa o treinador gritar para ele, que é o que tinha o Gerson, que é o que tinha o Zidane. São que tinha esses jogadores absolutamente fora do normal, que eles olhavam o jogo e vê o que tinha, Iniesta, ele sabe como está o jogo. Então, o jogador percebe, chama o companheiro e fala, olha, o jogo não está bom, você vem para cá, ele assenta, porque além dele ter a técnica dele, a habilidade individual, o dom que Deus lhe deu, ele tem esse algo mais da personalidade, da camaradagem e do respeito que ele tem dos companheiros, e ele tem a capacidade de ver o jogo, que muitas vezes até o treinador sentado ao redor do gramado não vê. E isso é difícil de achar. E isso nem sempre é o craque que faz. Quase sempre é o craque, que é o que nós criamos, do 10, né? Do Rivelino. 10 do Pelé é fora, porque o 10 dele é outra coisa. É o jogador de meio campo, né? Sim. Então é isso que eu me pergunto. Aonde está esse craque que tem essa incrível capacidade de ver o jogo? Não na mesma categoria, mas taticamente, vamos dizer que ele foi o orientador e o treinador ali dentro desse espaço. O Zinho fez isso na Copa de 94? O Zinho fez, depois de uma conversa que eu ouvi ele contando, que o Parreira foi falar com ele no quarto dele, né? Falou, eu preciso falar com você. Eu queria que você fizesse isso assim, assim para mim, nessa seleção de 94, né? Aí ele pegou e falou, olha Parreira, aí é que entra a personalidade do jogador que o Zinho tinha, né? Sim. Tinha a rodagem. Falou, olha, deixa eu explicar uma coisa para você, Parreira. Eu acho que o melhor para eu jogar é assim, assim, assim. Conversou com o treinador, que o Parreira dava também essa possibilidade. Sim. O Parreira nunca deu um chute numa bola. Eu acompanhei todo o treinamento dele, não dava um chute no gol para bater bola, nada. Inclusive porque ele não sabia. Ele não sabia. Você dá uma bola para ele jogar bola com efeito, para ele dominar, controlar, ele não sabia. Isso não impediu ele
de ser um bom treinador, Sim. de ser um treinador que arrumou. Eu achava a seleção de 94 uma seleção e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Tanto assim, quem fez o gol do Brasil campeão do mundo de 94? Nas finais, ninguém, né? Foi para os pênaltis. Esse é o termo, ninguém. Ninguém. Correu, Baggio chutou para fora, Brasil campeão do mundo. Quer dizer, nós não tivemos nenhum cara que fez o gol, né, na final. Porque falando em 10, o 10 desse time era o Raí, É. que acabou saindo já no segundo jogo. E perdeu a posição porque o Zagallo não gostava dele. O Zagallo tirou ele do time e ele baixou a cabeça. Ele não teve essa personalidade que teria que ter um jogador da capacidade Entrou o dele, Mazinho muito bem no lugar dele. que talvez tivesse no São Paulo. Mas lá na seleção ele não teve. Já o Mazinho teve. Tanto que os filhos dele jogam nos melhores times e tal, porque tiveram ele para conversar e tal. O Raí, para mim, ele perdeu a grande chance dele. Ele foi muito bom moço, muito bem comportado. Sim. Né? E falando até E se prejudicou muito. E até de camisas 10, em 98 o Rivaldo era o 10, mas o Giovani era um grande armador e perdeu a posição também. Perdeu pro Leonardo na época. Outro manso também, jogador muito quieto, entendeu? Uma coisa, todo mundo sabe que eu não me dou bem com o Zagallo. Né? Tivemos uma discussão que ficou famosa aí, aquela frase que ele disse, vocês vão ter que me engolir. Ele caiu depois na bobagem de falar, eu falei para o Juarez, falei para outros caras, mas falei principalmente para ele, porque ele não gosta de mim. Mas ele não gosta de mim como técnico, né? Ele não gosta de mim politicamente. Se eu não me engano, foi num jogo contra a África do Sul, Não, foi quando a seleção ganhou a Copa América. de 97, na Bolívia. Ganhou a Copa América e ele gritou. Ele é Sim. raivoso, né? Eu dei muita risada. Ele falou, o Juarez, inclusive, não gosta de mim politicamente. E o velho Lobo sabe o que está falando porque ele tinha razão. Inclusive, politicamente, realmente não tenho nenhuma admiração por ele. Né? Mas eu vou contar um detalhe aqui que eu nunca falei em lugar nenhum. Eu fiquei muito amigo do Gerson na Copa de 94. Nós trabalhávamos na mesma emissora. Cobríamos a seleção e eu abri mão da minha condição de comentarista e ali no treino da seleção funcionava como um repórter, né? Que eu perguntava para ele, eu digo, Gerson, e isso? Porque eu respeitava o Gerson e respeito. Sim. E aí nós fizemos uma grande amizade. Aí um dia ele chegou e falou assim para mim, o japonês, ele me chama de japonês, não me chama de China. O japonês, eu gosto de você, vou falar um negócio para você. Ele chamava o Zagallo de Zé. Ele jogou com o Zagallo no Botafogo. Sim. O Zagallo foi treinador dele. Ele pegou e falou assim, ô China, você não gosta do Zagallo e o Zé também não gosta muito de você, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele ajudou a montar a seleção de 70. Porque eu sempre falava para ele, Gerson, quem montou a seleção de 70 foi o João Saldanha, pô. Na eliminatória, eu fiz todos os jogos da eliminatória. A eliminatória, o Brasil jogou contra a Venezuela, Colômbia e Paraguai, né? Que fizemos uma classificação no Maracanã, um gol do Jairzinho contra o Paraguai e tal. Então ele falou, e o Saldanha era só ofensivo, o ataque do João Saldanha era Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Não era o Rivelino, era o Edu, que era um ponta fora do normal. Aí o Zagallo chegou, tirou o Edu, pôs o Rivelino. Tudo que o Zagallo queria ser na vida era o Rivelino. Um ponta canhoto que jogava recuado e que fazia o que queria com a bola. Então o Zagallo fez isso em 58 e 62 e por essa missão até que fez bem. E tirou o jogador mais técnico da seleção brasileira, que era o Joel Camargo, que jogava no Santos. Quarto zagueiro técnico, espetacular. Ele tirou, porque o Joel tinha fama de ser boêmio e tal. Tirou o Joel e botou o Wilson Piazza. Foi quando o Clodoaldo entrou no time. Então ele falou, então ele ajudou a dar uma mudança ali. O Saldanha era festa, Juarez, ele botava... Ele falou, acho até que a gente ia ganhar a Copa do Mundo mesmo com ele. Só que ele botava para frente e acabou. O Zagallo era mais precavido, tal. Mas ele ajudou. Eu falei, bom, Gerson, já que você está falando, você está falando para mim, acabou. Não é no microfone, não. Nós estamos conversando, entendeu? Então, cada um, no seu momento, deu uma colaboração. Agora, você tem o direito de admirar, de ver, de gostar da seleção ou não, né? E teve um outro detalhe também. O Gerson sempre fumou, né? Aí, essa época ele já não fumava mais. Ele falou, japonês,
Senta aí, deixa eu te contar. Eu nunca contei para ninguém, vou contar para você. Falei, fala, Gerson, você está ficando muito meu amigo, muita intimidade, hein, Gerson? Ele falou, eu gosto de você, japonês. É o seguinte, na Copa de 70, o ataque do Botafogo inteirinho estava na Copa de 70. Jairzinho, não, Rogério, que era o ponta-direita, que teve uma contusão, foi afastado, por isso que o Leão foi como terceiro goleiro, porque os goleiros que tinham eram o Félix e o Ado. Aí o Rogério foi cortado, não conseguiu curar uma distensão. Era Rogério, ponta-direita do Botafogo, Jairzinho, Paulo César e Roberto, centroavante. Era o ataque do Botafogo inteirinho que estava lá. Aí e ele falou assim, e o nosso 10 era o Jair, jovem, do Botafogo. O Jairzinho era uma fera. Aí temos um dia lá no gramado, lá, olha como é que era o Gerson. Nessa época ele fumava, estava fumando, né, chinês? Aquele calor, cheguei, aí eu vi o Jairzinho, eu tinha prometido para o Zagallo, falei, Zé, pode deixar que eu arrumo para você. Falou, Jair, vem aqui, senta aqui. Ele falou, e o Jair sempre teve um gênio difícil também. Ele era um tremendo jogador, você viu o que ele fez na Copa, ele fez gol em todos os jogos. Ele sentou, eu estava fumando, falei, ô Jair, tá sabendo que tu não vai jogar a Copa, né? O Jair olhou para mim em japonês e falou, o quê? Não vai jogar? Ele falou, lógico que você não vai. É lógico que você não vai. Olha o ataque que está aí. Tu vai jogar no lugar do Tostão? Não vai. Tostão é um centroavante diferente de você. Tu vai jogar no lugar do Pelé? Não vai. Tu é reserva do Pelé. Tu vai jogar na ponta esquerda no lugar do Rivelino? O Gerson falou assim, o Rivelino joga mais do que eu. Eu arrumei uma ponta esquerda para ele, para eu poder jogar. Tu vai querer jogar, pô? Você não vai jogar. Não tem lugar para você. Pô, Gerson, não fala isso, pô. Ele falou, não, é o que eu estou vendo, Gerson. Agora, tem um porém, tem uma chance. Ele falou, qual é a chance? Tu vai na ponta direita. Ponta direita, o Rogério está machucado, não vai jogar a Copa. Joga você, Tostão, Pelé, Rivelino na ponta, o Rivelino não vai voltar mais. Não tá bom? Porra, só que é o seguinte, quando ela cair no meu pé, você está cansado de saber, que eu puxar para o pé esquerdo, que eu baixar a cabeça, que eu levantar a cabeça, tu já tem que estar correndo. Você fecha no facão, naquela época eu falava facão. Você fecha na diagonal e vai para dentro da área. Porque quando eu balançar com o pé esquerdo, que eu jogar, ela vai cair na tua frente. Se eu lançar 3, 2 caem na tua frente. E burro do jeito que tu é, com a força que tu tem, tu vai chegar na frente de todo mundo. Burro, Jair, eu estou brincando, Jair. Você vai ser a nossa arma, cara. Porque eles vão dar pontapé no Rivelino, vão dar pontapé em mim. Eu não posso dar pontapé porque eu não sei. O Rivelino também não pode. O Pelé não pode dar pontapé. Porque se ele der pontapé, ele quebra o cara. Exatamente. Ele já mostrou isso. Ele tinha essa... E o Tostão nem se fala. Agora você não, você vai encarar os caras. Aí deu no que deu. Gol em todas as partidas. É isso aí. Antes de ir para o intervalo... Tá gostando da história? A história está um pouco comprida, mas tá boa. Tá show de bola. Antes de ir para o intervalo, pedi o primeiro intervalo, a seleção de 70 foi a melhor que você viu? Que tinha o Pelé, né? Depois que ele parou em 70, nós levamos 24 anos para ganhar o título. E sem fazer gol, né? Exatamente. Foi nos pênaltis, né? É isso aí. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais parada técnica. Se liga, na TV Guarulhos. Voltando, programa Parada Técnica na sua TV Guarulhos. Eu sempre digo que as conversas são ótimas, mas no intervalo são melhores ainda. Qualquer hora o Bruno vai fazer aí o making off e depois nós já vamos pegar um ônibus assim e fugir, para não ter problema. Ô Juarez Soares, me fala um pouquinho, você foi vereador em 88, o 6º mais votado da capital, o 3º pelo PT, né, da história. E vindo disso, você falando um pouco disso, muita gente não sabe, e eu até disse no intervalo para você que eu não sabia. Você foi o responsável pela volta do GP Brasil de Fórmula 1 para a cidade de São Paulo. Exatamente. Eu fui eleito em 88, quando a dona Luísa Erondina foi eleita prefeita. Aí, na falta de coisa melhor, que o PT não dava muita atenção para esse negócio de esporte, eu fui escolhido para ser secretário de esporte. Isso.
Aí eu falei para a dona Erundina, depois ela ficou muito minha amiga, tenho a mais profunda admiração por ela. Erundina, ela é tão honesta, ela é exageradamente honesta. É, o que Você pode estar gente- conversando com ela qualquer assunto, ela brinca com você e tal. Você fala de política, a cara dela muda na hora. Aí ela é outra pessoa. Aí, e ela falou assim, ô Juarez, você vai ser o secretário de esporte. Eu falei, eu, tia? Não, fui eleito vereador. Não, você vai ser secretário de esporte. Eu falei, na falta de coisa melhor, né, tia? Não tem mais ninguém. Ela falou, não, é você, tal, tal. Bom, aí eu assumi. E ela tinha uma característica muito própria. A Erundina fazia, quando ela queria falar com o secretário, não é que ela chamava no gabinete dela com o portão fechado, falava não, ela marcava 6 horas da manhã, dia e hora e local. Aí ela um dia ligou para mim e falou, a prefeita quer falar com você. Eu chamava ela de tia, muito respeitosamente, mas quando não tinha muita gente perto, né? Falei, fala, tia. O secretário? Ela me chamava de secretário. Pois não. Olha, amanhã, às 6 horas da manhã, lá no Autódromo de Interlagos, viu? Eu falei, dona Erundina, eu não estou escutando bem. A senhora falou 6 horas da manhã? Ela falou, às 6 horas da manhã. Tá bom, obrigado. Aí o cara falou, ela é assim. Aí 6 horas estava eu lá em Interlagos. Subi lá naquela cabine que tinha lá, né? O autódromo caiu nos pedaços. E aí ela chegou, tal, subiu, olhamos aquela, falei, a visão aqui é bonita, né, tia? Ela falou, bonito, que é lindo. Ela falou assim, olha, aqui tem, os caras tinham roubado chuveiro, torneira, vaso sanitário, pia, roubavam tudo lá. Porque não tinha segurança. Jânio Quadros tinha sido o prefeito anterior e a dona Luísa Erundina substituiu o Jânio Quadros, que tinha transformado a Secretaria de Esporte em coordenadoria, não era nem Secretaria de Esporte. Bom, então ele pouco estava se lixando. Grande corintiano, por sinal, mas estava um pouco se lixando. O time era bom, pelo menos. O time era bom. Bom, aí ela pegou e falou assim, secretário, aqui nós temos 2 chances, 6 horas da manhã, eu com a fome, não tinha tomado café, não tinha nada, e ela olhou para aquela imensidão e falou assim, aqui são 30 alqueires, secretário, nós temos uma chance de salvar isso aqui. Eu falei, qual é, tia? Ela falou assim, você traz a Fórmula 1 para cá e eu reformo o autódromo. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a senhora reforma o autódromo, aí eu trago a Fórmula 1. Ela falou, não. Primeiro eu quero a garantia da Fórmula 1 aqui. Eu falei, mas a senhora já viu lá embaixo? Eu falei, a senhora não vai ver, porque a senhora vai ser... E para conseguir a garantia da FIA, nossa, Não tinha condição. A Globo, tudo bem no Rio, cidade linda como o Rio de Janeiro, aqueles pilotos todos famosos, acomodados no Rio, tal. Acostumado já chegar a ficar na praia. Eu falei, ou ela falou assim, ou então eu vou fazer aqui Casa Popular e principalmente vou fazer aqui em Autódromo um grande hospital para a Zona Sul, porque lá é a Zona Sul, vou fazer um grande hospital para atender a Zona Sul. Tá bom, secretário? Eu falei, tá bom, deixa. Eu falei, deixa pro Beck então. Eu falei, meu Deus do céu, não tenho a mínima intimidade com ninguém da Fórmula 1 e tal. Aí vamos pegar um avião, que o Luciano do Vale, eu trabalhava com o Luciano do Vale, nunca deixei de trabalhar, enquanto fui vereador, trabalhava tudo. Aí o Luciano detestava política. Aí eu peguei, ele tinha um avião que ele pegava lá da TAM, e a gente ia para o Rio, estava eu, ele, o pessoal, nós íamos fazer um jogo. E tinha um convidado dele que corria de Fórmula brasileira, que ele era do norte do Paraná, estou querendo lembrar o nome dele. Aí ele falou para mim, Juarez, eu ouvi no jornal aí um bochicho aí no meio nosso, está correndo, vocês estão querendo tirar a Fórmula 1 do Rio? Eu falei, mas não tem jeito, como é que eu vou tirar a Fórmula 1 do Rio? Ele falou assim, tem um cara, Juarez, e um só, que pode trazer a Fórmula 1 para São Paulo. Falei, quem é? Ele falou, é o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Ele traz? Eu falei, ele traz. Sabe por quê, João? Pierogância. Ele falou, primeiro que ele é respeitadíssimo na Europa. É amigo e almoça e toma café com o príncipe de Mônaco e com a princesa de Mônaco. Você vê que ele é ligado lá, Piero Gância. Mas ele era brasileiro, presidente da Confederação. Já correu pai da Bárbara Gância, essa jornalista que tem. Falei, e daí, o que eu faço? Ele falou, vai ter eleição para presidente da FIA. Jean-Marie Balestre vai ser candidato. E ele te ajuda, sabe por quê, Juarez?
porque ele merece tanto respeito na América do Sul, que ele tem procuração de 18 votos para votar no presidente da FIA. Os caras não vão para Paris, a eleição vai ser em Paris. E eles vão, leva lá e vota 18 votos lá. Eu peguei, falei, pô, eu com essas roupas que eu uso, roupa simples e tal, né, sou um cara, nunca me importei com isso, fui falar com o Piero Ganci, na sede da Federação, né, de Automobilismo do Brasil. Eu entrei ali na Avenida Brasil, chique. A hora que eu entrei no gabinete do homem, eu vi ele, parecia um príncipe. Ele parecia um príncipe. Uma educação, cara, mas uma educação que eu fiquei até sem jeito. Eu falei, como vai, João Pedro? Tudo Como bem? é que eu vou começar a conversa? Eu falei, pô, eu tenho várias maneiras de falar com o senhor, mas eu quero falar direto, eu quero trazer a Fórmula 1 para cá, para São Paulo. A prefeita pediu, o senhor conhece a Luísa Erundina? Ele falou, não, vou apresentar ela para o senhor. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o senhor me reserva um dia, eu levo o senhor apresenta para ela, nós vamos conversar. Se o senhor acreditar nela, tudo bem. Se o senhor não acreditar, fica 0 a 0 e o respeito é o mesmo. Marquei dia e hora e fomos lá. Ele foi, ele olhou para a dona Luísa Erundina, olhou para ele, e o santo bateu, cara. O santo bateu. Puta, foi um respeito, uma coisa que ele ficou, ele saiu de lá, saiu encantado, ele falou, nossa, mas como é que ela é? Porque a simplicidade dela e a personalidade dela, eu falei, ela reforma o autódromo, reforma, eu reforma, entrega o autódromo nos trinques, eu falei, não sei como, mas vamos fazer. Aí falei, então vamos marcar para daqui a 10 dias. Dali a 10 dias ele voltou lá para falar com a dona Erundina, levou uma caneta para ela de presente. Ele ganhou tanto respeito por ela, cara. Aí pegou, falou, então, tá tudo certo. Aí eu falei, tinha preparado para ela, falei, o senhor Piero Ganci, aqui tem uma carta em português, aqui tem uma em francês, para o senhor entregar para o Jean-Marie Balestre, e aqui tem uma em inglês, com o carimbo e o selo da Prefeitura de São Paulo, e a assinatura da prefeita que vai assinar para o senhor agora com a caneta que o senhor deu para ela. Uma caneta com pena de ouro e tal. A Erundina assinou e falou para ele, o senhor entrega essa carta para ele, que é o compromisso que eu, prefeita de São Paulo, estou dizendo que entrega o autódromo em condições. Olha só. Ele pegou, foi embora para a eleição. Aí um dia, rapaz, 3h30 da manhã, 15 para 4, toca o telefone. Naquela época o telefone era perto assim, do criado mundo. Ainda era de rosquear? Ainda era. Alô? Falei, o senhor Juarez? Eu sentei na cama. Falei, pois não, eu falei, senhor Piero Ganci? Ele falou, o grande prêmio vai ser em São Paulo. Aí eu sentei e falei, e agora? Vai ser, ele falou, ele chegou para o Jean-Marie Balestre com 18 votos e falou, eu queria um favor do senhor. O Jean-Marie Balestre falou, por favor, o que você quiser. Ele falou, queria que o grande prêmio não fosse mais no Rio, fosse em São Paulo. O Jean-Marie Balestre falou para ele, depois ele me contando. O senhor Piero Ganci, mas isso não é problema meu, isso é um problema do senhor. O senhor é presidente da confederação, onde o senhor falar que vai ser o grande prêmio, vai ser. E acabou, não se toca no assunto. E cadê os meus 18 votos? E foi assim que o grande prêmio veio para cá. Aí eu liguei para a Erundina, 6 horas da manhã, falei, tia... O horário que ela gostava. Tá sentado ou tá em pé? Secretário, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Falei, o grande prêmio vai ser em São Paulo. Ela falou, o quê? Eu falei, vai ser em São Paulo. Pode marcar a coletiva. E foi assim que veio para São Paulo. Uma grande dificuldade para você ter estrutura. Nossa, até hoje. Nossa, se tiver arquibancada, não tá legal. Vai ser barrado, já não é? Nossa, é uma... Foi um drama. E o PT era contra a Fórmula 1, que naquela época era coisa de rico, de milionário. Elitizado. Montar uma estrutura só para milionário, correr lá, tal. Aí teve esse problema também. Aquele problema aí, depois o grande prêmio veio para cá, tal. Aí, lá tem dois problemas. É a manutenção do estádio, a manutenção é caríssima. Sim. E a segurança. Também. Porque dia e noite, lá é uma fazenda. Vira um evento assim de 3, 4 dias. As equipes chegam normalmente uma semana, 10 antes. Não, e depois que passou a Fórmula 1? Exatamente. A segurança tem que ser a mesma e a manutenção não tem que ser a mesma. Entendeu? Então foi assim que veio a Fórmula 1. Aí um dia, outro detalhe também, eu estou esticando um pouco, mas é uma coisa. Sim, bacana. Legal. Aí a dona Luísa Erundina falou assim, secretário, eu falei, tia, às 6 horas da manhã de novo não, já teve o grande prêmio, já foi tudo bem, está tudo certo.
Ela falou, não, você vem aqui porque o Ayrton Senna vai vir aqui hoje. Ele e o pai dele. Vai vir aí? Eu falei, é. Então, se é do esporte, você vem aqui. Tá bom, eu vou. Aí, porque a Erundina era assim, quando era do esporte, ela chamava. Sim. Aí, pô, ia ver Ayrton Senna, pô. Eu não tinha nenhuma intimidade com ele, nem com Fórmula 1, nada. E você nunca foi muito chegado na Nunca fui chegado. Fiz um grande prêmio quando eu trabalhava na Globo como repórter. E fiz um na Rádio Globo, com o Pedro Luiz, foi em Montjuic, na Espanha. Eu fiz lá, e foi só. Eu gosto de ver na Fórmula 1 só a largada. Depois fica aquela punhetação. 67 voltas na mesma... Não gosto. Eu gosto de ver a largada e a chegada. Aí, rapaz, eu falei, o Ayrton vem aí? Ele falou, vem. Eu falei, olha, o pai dele é empresário, tem uma empresa e tal. Ele vai vir aqui, ele não vai falar nada de autódromo, que o autódromo está lindo, parabéns para a senhora, não vai falar nada disso. Ele vai dizer que ele tem o pai dele tem um problema, de um processo que todo mundo tem, só que ele tem a chance de falar com a senhora para ver aqui como anda o processo dele aí, onde vai chegar, se vai agilizar ou não, é isso. Falei, tenho certeza. Você falou com ele? Falei, não, nem conheço ele, nem o pai dele, não. Aí chegaram e entraram. Sentou o pai dele, seu secretário, tudo bem, Ayrton? Muito bem, tá. Aí passou um pouco, ela falou, tudo bem e tal. Aí ela pegou e falou assim, é lógico, o prefeito falou assim, e aí, Ayrton, você gostou do autódromo? Ele falou, ficou muito bom o autódromo. Eu tinha corrido lá, né, pô? Ele falou, ficou muito bom. Aí eu estou sentado, ela está sentada, eu olhei para ela, acho que estava o Zé Eduardo Martins Cardoso também, que era o príncipe consorte lá da prefeitura. Aí ela pegou e falou assim, aliás, estive ontem lá. A Erundina levou o choque, eu falei, você esteve ontem aonde, Ayrton? Ele falou, lá no autódromo. Você foi ontem lá? Foi, o que você foi fazer? Aí ele falou assim, uma coisa inacreditável, rapaz. Ele falou assim, eu fui ontem lá de madrugada, 1h30, 2 horas da manhã. Eu falei, não, 1h30, 2 horas da manhã, você andou na pista lá do autódromo? Andei, dei uma volta lá. A Erundina olhou para mim e falou, o que é isso? Ele disfarçou e tal. Aí ele falou assim pro pai dele, ô pai, sabe aquela namoradinha que eu tenho? Eu fui jantar com ela lá no restaurante lá, e depois, lá perto do autódromo, lá tem uns restaurantes bons lá, depois ela me pediu que queria conhecer a pista, e eu entrei lá. Aí eu falei, não. E a segurança que nós pagamos, uma fortuna para ter lá. Eu peguei e falei assim, como é que você entrou na pista? Você entrou pelo cartódromo, que nós estamos reformando o cartódromo. Ele falou, entrei pelo cartódromo. Tranquilo. Lá em cima, passei e tal. Eu falei, então a pista tá boa. Aí eu brinquei, falei, você estava com a sua namorada? Deu para você ver a pista? Tal? Legal? Ele falou, tava, tudo bem, tal. Aí mudamos de assunto e tal. Aí ele falou, olha, dona Erundina, tem um processo aí e tal. Falou, viu lá, não pediu nada demais. A Erundina falou, eu vou dar o andamento normal, tal. E ele foi embora. Aí a Erundina olhou para mim e falou, secretário, você escutou o que eu escutei? Eu falei, eu só não entendo. Como é que ele pôde entrar lá, 1h30, 2 horas da manhã com a namorada? Eu falei, meu Deus do céu, se um segurança daqui dá um tiro no carro, para! Eu falei, meu Deus do céu. Imaginou acontece alguma coisa. Mandato acaba, pelo amor de Deus, pô. Aí tudo. foi o único episódio, e isso aí nunca foi divulgado também. Olha só. Agora no pique! Olha só, ó que legal. Aí, ó. Esse negócio de 6 da manhã da Erundina, sinceramente, às vezes era melhor nem dormir antes. Porque ela ligava de improviso para ver se a gente estava... Não, mas vou dormir, já cheguei 2 da manhã, vou ficar acordado. Não, mas eu já era casado, tinha filho, sempre fui apaixonado pela minha mulher, né? Ela sabe disso e tal. Então eu era bem comportado. Se fosse uns tempos atrás era problema, mas nessa época não. Então de hoje eu fico pensando, eu digo, meu Deus, eu vou contar isso para os outros, ninguém vai acreditar nisso. Mas eu fico imaginando a reação, como é que o Ayrton Senna entrou ali? Aliás, estive ontem lá, viu, pai? Eu tive lá 1h30, 2 horas da manhã, eu estava lá. Eu falei, não. A Erundina falou, não estava. Como? O nosso campeão, pô. E não era o Ayrton Senna, pô. Pelo amor de Deus. Era o Ayrton Senna. Carismático, né?
Apaixonado também, porque para ir para o autódromo namorar 2 horas da manhã, É verdade. ele gostava Tá mesmo. que nem o Rogério Ceni também, que não queria sair do Morumbi, ficava dando volta lá em volta do estádio, campo do não é? Tinha que ligar o refletor só para ele. Só para ele. Muito legal falar disso. Fala uma coisa agora, Juarez. Nós não vamos falar de futebol, não? Vamos voltar para o futebol. Isso que é legal. Não, estou brincando, Vamos- você fica à vontade. Vamos voltar para o futebol. Você trabalhou muito tempo com o Luciano do Vale. 27 anos. Como foi isso? Foi muito bom. Eu conheci o Luciano quando eu saí da 1040, da Tupi, e fui para a Gazeta. Pedro Luiz tinha saído da 1040, da grande equipe da 1040, e foi para a Gazeta fundar a equipe Disparada. E ele me convidou para ir. Eu fui, daí nunca mais parei de trabalhar com o Pedro também. E aí o Pedro tinha formado uma equipe jovem, utilizando o pessoal da Gazeta e levando um pessoal jovem. Dentro desse pessoal jovem tinha o Marco Antônio, tinha o Luciano do Vale, que estava na Rádio Record, tinha recém-chegado de Campinas, o Ciro José, e eles vieram para formar a equipe Disparada da Rádio Gazeta, o Luciano como um jovem locutor de rádio, o Ciro como repórter, eu como repórter, e ali nos conhecemos. Dali, quando o Pedro terminou com a equipe Disparada, acabou o contrato dele, nós fomos para a Rádio Nacional, que era a Rádio Globo, que depois era obrigado a chamar, já era da Organização Globo, e fomos para lá, e lá ficamos na equipe da Rádio Nacional, Rádio Globo, que o Pedro foi diretor. Depois lá eu fiz a eliminatória, fiz a Copa de 70, fiz a Copa de 74 por lá. Quando voltei, me apresentei na televisão. Estava precisando de um repórter na televisão e estava precisando para irradiar um campeonato mundial de basquete que teve no Morumbi. E tinha o Ciro José e o Luciano. O Luciano irradiava tudo. Já nessa época ele irradiava basquete, tudo com o Ciro. Ele passou que foi ele que foi o grande incentivador do vôlei, né? Não tenha dúvida. Aí o Luciano falou, Juarez, eu falei, Luciano, eu vou fazer a Copa, falei com o Pedro, pela rádio, e quando eu voltar eu vou me apresentar na televisão. Ele falou, eles chamaram nós para fazer um campeonato mundial de basquete, União Soviética, Estados Unidos e União Soviética. Naquela época era a União Soviética, jogando no Ibirapuera. Aí o Luciano irradiou, o Ciro comentou, eu fiz a reportagem, e tudo ao vivo na Globo. Você calcula nessa época, começo dos anos 70, ao vivo na Globo, os caras tremiam, porque era ao vivo e tal. E o Luciano irradiou como se estivesse passeando, o Ciro comentou, e o Rio gostou demais. Resultado, convidou o Luciano para ir para a televisão, o Luciano saiu da rádio, convidou o Ciro e me convidou também. O Luciano falou, vamos para o Rio de Janeiro, Juarez. Eu falei, eu não vou não, Luciano. Você não vai? Eu falei, não, vai você e o Ciro, porque a central é o Rio. Sim. Lá é que você tem que ir. E você não vai? Eu falei, não, eu vou ficar aqui em São Paulo, tenho meus filhos, sempre fui de São Paulo. Sou caipira, né, Luciano? Você é também, mas você vai lá, você segura a bronca lá. Aí ele foi para o Rio e eu fui para a televisão aqui. E aí sempre trabalhamos junto. Aí tem outra história também. Aí fizemos 78, na Argentina, o Luciano irradiou. Aí fizemos 82, na Copa da Espanha. Aí lá na Espanha, um dia o Luciano me chamou, exclusividade da Globo. Eu ia fazer reportagem no treinamento, eu olhava e não via ninguém, só estava eu lá com o microfone. Eu sou contra a exclusividade, totalmente contra. Perde completamente o sentido, não gosto. Acho que cada um tem a sua televisão, transmite, cada um escolhe onde quer ouvir e acabou. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso que tem que ser. Aí o Luciano me falou, Juarez, nós estamos em junho de 82. Ele falou, olha, o último jogo que eu vou fazer pela Globo é a final da Copa do Mundo aqui. Falei, daí? Ele falou, daí eu vou sair da Globo. Já avisei o Boni estava lá, você vai sair e tal. Você vai comigo? Eu falei, ele não era meu chefe, mas aí ele falou, como você vai comigo, como quem diz, eu vou montar um time. Eu falei, mas para onde nós vamos, Luciano? Ele falou, ainda não sei. Eu falei, se eu for com você, quanto que eu vou ganhar? Ele falou, também não sei. Eu falei, e o que eu vou fazer? Ele falou, também não sei. Também não sei. E quando vai ser? Ele falou, também não sei. Eu falei, então tá tudo bem, pô. Tá tudo certo. De cara, então, tô dentro. Então, já que você está me falando, dá a mão aqui, cumprimentei ele, falei, eu vou.
Sem Mas saber, também não sei quando é que eu vou. sem saber nada disso, sem saber nada disso. Quando eu voltei da Copa, foi um sucesso a transmissão. Sim. Não a seleção, mas a transmissão foi uma grande cobertura e tal. Minha mulher me pegou no aeroporto, aí eu falei, bem, como é que era? Jornalista também, repórter, né? Eu falei, como é que foi a cobertura? Foi boa, todo mundo elogiou, Juarez, está por cima aí e tal. Eu sei que você não liga para isso, mas todo mundo elogiou, todo mundo ficou contente. O que vale para nós, os companheiros falando, Sim. pô, que cobertura bonita, tal, tal, tal. Falei, então eu vou para casa, vou tomar banho e tal, e nós vamos jantar, certo, bem? Falei, sem as crianças, que eu fiquei 2 meses lá, hein? As crianças estão fora. Ela falou, eu sei, tá tudo bem. Aí, tomei banho e tal. Falei, antes de sair para jantar, eu quero falar uma coisa para você. Vou sair da Globo. Ela tinha tomado banho, perfumada, aquela alegria de volta da Copa do Mundo. Ela falou, o quê? Falei, vou sair. Vai sair, vai. Você vai sair da Globo depois de uma cobertura exclusiva dessa, tudo bem? Falei, vou sair. Aí ela falou que qualquer pergunta, você vai para onde? Ainda não sei. Quanto você vai ganhar? Também não sei. O que você vai fazer? Também não sei. E para onde você vai? Falei, também não sei. E com quem você vai? Falei, vou com o Luciano do Vale. Ela falou, só podia ser, né, Juarez? Só podia ser. O cara sair da Globo, aí fomos e trabalhamos juntos, depois fomos para Bandeirantes e tal. E fomos. Então, assim até que o Luciano, como diz o Rolando Boldrin, esse grande apresentador da televisão brasileira, Sim. O Luciano viajou fora do combinado, né? Não me conformo até hoje. Não só não me conformo, como não acredito. Eu, às vezes, ligo a Globo achando que ele vai irradiar. Que eu tenho a imagem dele quando nós saímos da Globo, né? Então, aí ele viajou fora do combinado. Mas foi um grande companheiro. Sim. Antes de ir para o intervalo, depois no último bloco eu vou fazer um bate-rebate aqui. Vamos voltar para o século XXI, né? Para o século XXI. Até antes do intervalo eu falar com você, Juarez. Acho que até de voltar muito no passado, falar assunto no passado, eu tenho uma visão, eu tenho 30 anos, mas eu tenho uma visão da pobreza que nós estamos hoje culturalmente, até jornalisticamente. Hoje em dia é mais complicado falar desse jornalismo atual e até do próprio futebol atual? Está acontecendo o seguinte, aquilo que eu falei, eu não vivo do passado, mas o passado vive em mim como experiência de vida que eu tive até agora, né? Então eu acompanhei todas essas gerações de jornalistas que passaram aí e felizmente estou atuando até agora, então está tudo bem. Mas eu vim trabalhar em São Paulo porque eu fiz um concurso na rádio difusora das emissoras associadas. Eu passei no concurso. E assim, só arruma emprego ou através de concurso ou porque alguém indica você, para você trabalhar, o que é natural. Mas eu nunca fui indicado por ninguém. Eu passei do concurso, me chamaram, eu vim trabalhar. E eu tinha 20 anos, quer dizer, eu fui seguindo a minha vida ali, eu não tinha turma. Um pessoal que me orientasse, quem me orientou foi Milton Camargo, foi Luiz Noriega, pai desse Noriega. Sim. Nós trabalhamos junto, Haroldo Fernandes, Ávila Machado, entendeu? O Otávio Pimentel, que foi meu grande companheiro de reportagem, Vitor Moran, era a equipe da difusora, né? Que era uma belíssima equipe também. Então eles é que foram me orientando e eu vi. E eu fui vendo o futebol. Hoje, quando eu paro, eu falo, poxa, mas eu vi tanta coisa, né? Então eu vejo hoje essa geração que está aí, e a televisão mudou, né? Hoje tem tanta televisão aí, hoje eu tenho tempo, eu fico vendo, o pessoal falando, tal. Só que tem um pequeno detalhe, às vezes eu vejo, às vezes eu dou risada, eu gosto de ver sozinho. O cara fala assim, tem muita essa pergunta, quem jogou mais, o Pelé ou o Maradona? Vocês viram essa pergunta, né? Eu vou repetir. Aí o cara fala, olha, quem jogou mais foi o Pelé, eu vejo outro cara falando tal, e eu dou risada porque eles não viram o Pelé jogar. Eles não viram o Maradona jogar. Em 78, quando o Menotti não convocou o Maradona, desconvocou o Maradona da seleção, porque ele não jogou 78. Ele estava guardado para jogar o Mundial, que depois foi jogado no Japão, e a Argentina foi campeã mundial juvenil, que ele foi para o juvenil. Então, eu estava lá, fiz a entrevista, o Maradona foi dispensado, estava lá em 70.
Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, mas como é que esse pessoal fala, vocês nunca viram? E não tem tape suficiente para mostrar. O Maradona ainda tem, do Pelé não tem. Então eu vejo a liberdade com que as pessoas falam, porque fulano, porque o Beckenbauer, porque o Cruyff. Os 5 maiores jogadores do mundo que eu vi jogar foram Garrincha, Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer. E agora está incluído o Messi. Já coloca o Messi. Só que os outros todos, eu vi jogar a Copa do Mundo, entrevistei eles, né? Então tem a geração de hoje fala, mas não viram, de como é que pode isso, né? Eu falo, tudo bem, faz parte do negócio, né? Porque em Harvard, maior escola do mundo, o dono do banco dos Estados Unidos vai contratar um economista, o cara fala, olha, é aquele ali, tem 26 anos formado aqui em Harvard, é um gênio. Aí o banco vai lá, contrata ele, porque ele é um gênio. Ele estudou, ele viu. Para o futebol não tem estudo. Não. Ou você viu, ou você não viu. E não tem o recurso técnico para você ver. Então não tem a escola de Harvard para o futebol. Eu não estou falando isso para me engrandecer, muito ao contrário, eu sou um cara absolutamente simples. A minha vida é absolutamente simples. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tive o privilégio de ver e outros viram, mas a maioria não viu. Então é bom a gente falar do que está hoje aqui. Do que está hoje. Agora, o Messi jogaria no time do Beckenbauer, jogaria no time do Cruyff, jogaria no Santos do Pelé, aquele time espetacular, jogaria ao lado do Maradona, aí seria covardia. Nossa, aquele time de 86, o Maradona precisava mesmo de alguém. Então, as jogadoras que são assim, né? Que são... Muito legal. Teremos uma segunda edição com o Juarez. Fiquem tranquilos. Eu vou para o intervalo e no último bloco eu faço um bate-pronto com ele, tá bom? Se liga. Voltando ao programa Parada Técnica, último bloco aqui na sua TV Guarulhos. E vou falar agora da hamburgueria TK Burger, que é da minha amiga Esther. Super show de bola, tive lá sábado, hamburgueria artesanal, top, recomendo. O endereço está aí no GC e é isso aí, o nosso parceiro. Juarez. Fala pra dona Esther aí, eu não vou lá nessa hamburgueria lá. Eu vou levar o Juarez, viu, na próxima, viu, Esther? Eu vou levar, que agora tudo é hambúrguer artesanal. Obrigado, agora, dona Esther, obrigado. Eu vou levar ele, viu, Esther? Vou levar lá, assistir um jogo do Palmeiras. Vamos lá. Juarez, futebol antigo ou atual? A propaganda do futebol de hoje com a categoria do melhor de ontem. Você disse a referência de 5 jogadores na sua lista e colocou o Messi. Mas se for falar um sem ser o Pelé, que o Pelé é extraterrestre, qual foi o melhor de todos os tempos? Eu acho que foi o Garrincha. Garrincha. Você tem um jornalista como referência? Ou teria que dizer muitos? A minha escola de jornalismo, eu fui cavocando eu mesmo como se fosse um carvoeiro, né? Fiquei com as unhas sujas de preto cavocando o meu jornal. Agora, tive grandes companheiros e grandes amigos, onde eu citaria, evidentemente, o Luciano do Vale. Melhor treinador que você já viu? O melhor treinador que eu vi trabalhar, que responde mais rapidamente às necessidades do futebol, foi o Vanderlei Luxemburgo. Muita gente diz isso. Favorito para a Copa? Eu acho que não tem um favorito. O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: o Brasil pode não ser a melhor seleção da Copa do Mundo, a melhor seleção das outras, mas também não é a pior de jeito nenhum. Tá ali, ó. Não é nível Venezuela e Bolívia. Não. O pessoal... Tá lá em cima. Juarez, gostaria de agradecer. Fui convidado para ir na Rede TV pelo Fontana e agora para você. Eu vou lá acompanhar o Bola na Rede. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Sensacional, foi um prazer. E vou querer você novamente e vou levar você lá na hamburgueria. Tá, e nós vamos falar com a dona Esther, vamos na hamburgueria, mas eu queria combinar com você uma coisa. Quando chegar a oportunidade de eu voltar aqui,
Aí nós vamos falar só do futebol de hoje. Só. Só de hoje. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, tá certo? Clubes e empresas. Isso, clube em pé, tudo. Quem jogou melhor, se foi o Cruyff, se foi... Muito legal, bacana. Juarez, Porque obrigado. Cícero, o grande tribuno romano, dizia: Historia magistra vita est, a história é a mestra da vida. Mas a história só tem fundamento, como no caso nosso do futebol, se ela servir para a gente trazer para o momento de agora, né? Show de bola. Muito obrigado e até semana que vem, aqui na sua TV Guarulhos, programa Parada Técnica.